Estamos de volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com os assessores da Comissão para a Comunicação da CNBB, a irmã Elide Maria Fogolari e o padre Clóvis Andrade de Melo. Eles são responsáveis pelo Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Bem, por falar do Diretório da Comunicação, vamos aprofundar um pouquinho esse assunto, né? Qual é o objetivo desse Diretório da Comunicação da CNBB? Então, eu gostaria até para responder de ler o artigo 3 do Diretório, que vai dizer do objetivo, que diz assim: o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil tem como objetivo motivá-la a atualizar e aprofundar os conhecimentos e referências, tanto de seus pastores quanto de seus fiéis, sobre a natureza e a importância da comunicação para a vida da comunidade eclesial, nos processos de evangelização e no diálogo com a sociedade, tendo presentes as mudanças pelas quais o mundo vem passando, entre as quais encontra-se o avanço acelerado das tecnologias. Então, o diretório ele tem esse objetivo não de ser um normativo, que tem um conjunto de regras, de normas a serem seguidas, porque isso ficaria muito limitado, porque as orientações podem evoluir com o tempo. Então, ele é um conjunto de princípios, de reflexão e de aprofundamento para a ação comunicativa da Igreja. Ele ajuda os comunicadores, como disse aqui o artigo 3, a começar dos bispos, dos presbíteros, das lideranças das comunidades, todo o povo de Deus e os envolvidos também com os meios de comunicação católicos, a refletir sobre a sua ação. Os leigos também podem ter acesso? Sem dúvida. Um dos destinatários primordiais são os leigos, porque na igreja a maior ação mesmo, quem põe a mão na massa, a maior parte na dimensão pastoral, são os agentes de pastoral, que são os leigos. Então, a partir desse aprofundamento, dessa reflexão, desses princípios que o diretório consegue reunir, porque ele procura também, no seu conjunto, como disse o artigo 3, dialogar com as outras ciências, dialogar com a sociedade, aprofundar a dimensão ética, a dimensão sociológica, a dimensão política também, de organização da vida da fé e da vida da igreja. A partir desses princípios e fundamentos é possível interagir. Mas não é só princípios, ele não é um ato normativo, não dita normas, mas ele ilumina a ação também. Por isso que após cada capítulo tem um conjunto de pistas de ação que vão ajudar como, a partir da reflexão do que foi tratado no capítulo, aplicá-lo no cotidiano, no concreto. Eu ia perguntar como é que ele está estruturado. Sim. Ele está dessa forma. Bacana. Bom, então já que você falou de capítulo, aqui no capítulo 1, nós temos aqui intitulado como Comunicação e Igreja no Mundo e Mudanças, trabalha que aspectos? A gente pode falar um pouco. Quer falar, irmã? Posso falar. Esse capítulo é um capítulo introdutório, né? Ele vai trabalhar a questão do fenômeno da comunicação. Ele vai introduzir as pessoas no contexto da comunicação, na sua globalidade. Né? Então, ele vai refletir realmente a comunicação da sociedade, os desafios da comunicação, o desenvolvimento da comunicação, a comunicação no âmbito eclesial. Ele vai trabalhar questões bastante fundamentais e abrangentes da comunicação. Já o capítulo 2 é um capítulo que vai trabalhar sobre a teologia da comunicação. Um capítulo fantástico. Aliás, eu ia perguntar sobre isso. O que é essa teologia da comunicação? Como é que se dá isso? Então, esse capítulo reflete e faz pensar a partir de Deus que se comunica conosco. Deus que se comunica com a natureza, que cria a natureza, se comunica. Deus que comunica a sua palavra, o verbo, o seu Filho, Jesus Cristo. A Trindade, ele apresenta a Trindade como modelo de uma comunidade comunicadora. Então, é um capítulo onde a gente se deleita. Porque você encontra ali respostas para o seu cotidiano que te fazem pensar quanto Deus é bom e quanto Ele é Pai e se comunica conosco, que somos seus filhos. Né? Cria toda uma natureza, comunica toda uma natureza para que nós possamos gozar
da natureza, né? Então, é um capítulo que eu aconselho quem não conhece o diretório que compre só para ler esse capítulo. Capítulo 2. O capítulo 2 é o capítulo da teologia da comunicação. Que é onde Deus fala conosco. Da onde Deus fala conosco, Deus se comunica conosco, através das diversas formas, né? É bastante interessante e bastante profundo e nos faz pensar, ver Deus através desta ótica também, da comunicação. E até um dos aspectos bonitos do capítulo 2, até porque quando a gente estava trabalhando o diretório todo, e esse capítulo ele era imprescindível, é importante porque é o grande diferencial, inclusive, da comunicação do cristão, do católico, porque é o que dá sustentação para a dimensão comunicativa na graça. Mas um aspecto bonito que o capítulo nos recorda é a espiritualidade do comunicador. O quanto é importante para o comunicador cristão, o comunicador católico, ele ser imbuído, ele alimentar uma dimensão de espiritualidade também na sua comunicação. Porque se não há espiritualidade, se não há contato, como a irmã acabou de nos falar aqui, desse Deus que se comunica. Se eu, como um comunicador cristão, seja sacerdote, seja leigo, seja bispo, ou mesmo agente da pastoral da comunicação, alguém que está na liturgia, todas as realidades que a comunicação perpassa toda a ação da igreja, se eu não tenho essa amizade, essa intimidade profunda com Deus, a minha comunicação pode ser vazia, pode ser oca, pode ser muito pobre. Por outro lado, se a minha espiritualidade, se a minha intimidade com Deus, ela é alimentada, tem muito mais sentido a minha comunicação. Porque comunicar na igreja é comunicar alguém, não são meras informações. É comunicar Deus com quem a gente se relaciona. Então esse é o grande diferencial que o capítulo traz também, e é fundamental para nós como comunicadores na igreja. Sempre comunicar é comunicar a algo ou a alguém, né? Então, por isso você tem que ter uma formação básica, né, aprofundada, nesse caso que nós estamos falando. Bom, e como conjugar comunicação e vivência da fé, já que esse também é um tema aí trabalhado no diretório? Então esse é o capítulo 3º, né, Comunicação e Vivência da Fé, Sim. que ele vai trabalhar a dimensão primordial da igreja, que se estabelece na catequese, na vivência da iniciação cristã e também na liturgia. Então esse capítulo ele ajuda um pouco a iluminar a reflexão sobre a dimensão comunicativa da catequese, a linguagem adequada para a catequese, a dimensão do diálogo, de incluir o catequizando no processo dessa iniciação à vida cristã, para tornar-se um discípulo, não somente no sentido de você transmitir a doutrina, transmitir os ensinamentos da fé, mas ter em consideração também que aquele que é o destinatário desse anúncio é uma pessoa que traz riquezas também, que traz desafios. Então, o capítulo ele vai ajudar muito na dimensão dos catequistas, é fundamental para os catequistas aprofundarem o conhecimento desse capítulo. Ele vai dar algumas dicas concretas também de como integrar as mídias no processo da catequese, aproveitar as mídias digitais, aproveitar os recursos audiovisuais, da TV, do filme, do cinema, da arte. Ele vai trabalhar a comunicação na catequese numa dimensão mais ampla, né? Vencer aquela ideia, digamos assim, mais antiga da decoreba na catequese, Sim. mas aprofundar a dimensão do diálogo e da dinamicidade da própria comunicação também. Quando toca na dimensão da liturgia, é a vivência da fé, a comunicação entendida como celebração, como aprofundamento dessa amizade com Deus. Daí os princípios fundamentais da liturgia estão aqui. O diretório vai apontar também para a formação das equipes litúrgicas, da importância da preparação dos leitores na missa, do ambiente litúrgico como um lugar de encontro da comunidade com Deus. Depois vai aprofundar a importância também de uma boa homilia, da homilia que é bem preparada, da homilia que é um momento de comunicação de Deus com a comunidade. Vai trazer critérios também para as transmissões televisivas das missas. Capítulo 3. Capítulo 3. Olha que legal. Vai aprofundar, vai dar critérios para a transmissão da missa, de momentos litúrgicos. Reconhece o valor, a importância das transmissões. Fala um pouquinho também de como aproveitar os aparatos técnicos, equipamento de som, projetor, como que aproveita de maneira adequada esses equipamentos no processo da vivência litúrgica da comunidade. Então, se eu pensar em querer montar o meu jornalzinho lá da paróquia, eu tenho uma base aqui no diretório.
de comunicação. Você tem pistas aí. Até essa questão dos aparatos técnicos na celebração eucarística foi um dos pontos muito discutidos pelos bispos, né? Na Assembleia e depois também antes da aprovação, a participação deles foi bastante calorosa, porque são questões litúrgicas que precisam se atualizar, mas se atualizar de forma que levam o cristão a rezar, e não que os aparatos técnicos assumam a parte essencial da liturgia. Então, por exemplo, nós podemos usar um data show na celebração eucarística? O diretório vai dizer que sim, podemos, contanto que não se sobressaia na liturgia. Que não crie dispersão na que não distração. crie, por exemplo, não usar imagens constantes naquele data show. Aliás, não se pode usar imagem, você usa o texto, substituindo, por exemplo, os folhetos. Nós conhecemos várias paróquias e comunidades que dispensaram totalmente o folheto. Eles projetam tudo no data show, mas de uma forma discreta, de uma forma bonita, que fazem com que as pessoas que participam da celebração eucarística, essas pessoas possam rezar, possam responder, possam se inteirar. Por exemplo, a questão dos cantos, sempre aquele livreto, aquele barulho, etc. Projeta no data show. 2 data shows, um do lado esquerdo, outro do lado... Depende do tamanho da paróquia. Depende do tamanho da paróquia, as letras também que todos possam ler, uma letra de forma... visível, que todo mundo consiga ler, o idoso, a criança, o jovem, todo mundo tenha condições e participa. Eu, por exemplo, lá em Brasília participo de uma comunidade que tem o data show de forma discreta, bonita, há vários anos. E o padre estava me falando há um tempo atrás que depois que ele colocou o data show, a participação melhorou 100%, porque aquele folheto caía no chão, levantava, barulho, um não tinha, o outro não... Sabe, essas questões. Então, eu ajuda. cheguei a ter o do outro lado, eu cheguei a ter também, participar de missas em que as figuras atrapalhavam a leitura da música. Isso. Eu tentava enxergar o que é que estava na música lá e eu não conseguia enxergar porque tinha tanta figura de imagem, aquelas coisas coloridas, movimento, que atrapalhavam. Então, é algo parece que é simples, mas o diretório ele tenta iluminar também essa prática importante da igreja, que é o aproveitamento desses aparatos técnicos. Mesma coisa quando fala do som, que o som seja discreto, que os instrumentos não sobreponham a voz, que o grupo de canto possa favorecer com que a própria comunidade cante, viva. Então são questões simples, mas importantes e fundamentais para a vivência, para que a liturgia... Sim. Que reflete. Não pode esquecer que não é show, ali é uma participação de todos, Bom, gente, nós estamos numa ação nacional que vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique ligado com a gente.